Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Arte Despojada. Eu sou Alice Gomes. Hoje eu vou mostrar para vocês uma manelinha de girassol. Então vamos usar mais uma vez as tintas da PVA nas cores branca, amarelo limão, amarelo ouro e marrom. Antes de mais nada eu quero dar uma dica para vocês de como eu deixo as minhas tintas. Como eu não uso godê, eu deixo elas assim com uma tampa por cima, ó, para não correr o risco de ressecar. Assim não entra ar, então elas ficam um pouco mais protegidas no momento enquanto nós estamos pintando. E assim a gente agiliza o processo de pintura para não ter que ficar abrindo e fechando os potinhos toda vez que for usar. Então é uma dica simples, mas que pode ajudar muito vocês aí com um pouco mais de agilidade enquanto estiverem pintando. Então vamos lá, já seguimos para nossa mandalinha aqui de girassol. Acho que vocês já perceberam que eu não gosto de ficar enrolando muito nos vídeos, né? Eu gosto de ir logo para a pintura, porque senão assim os vídeos ficam muito longos. Aqui o processo já é muito demorado. Então eu tento fazer o máximo de cortes, eu tento acelerar onde é necessário acelerar o movimento, se for um movimento muito repetitivo, para não deixar um vídeo cansativo, né? Ser mais objetivo, mas também deixar um tempo hábil para que eu possa dar dicas para vocês. Então vamos dizendo aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E bora lá continuar essa pintura aqui, que essa mandalinha vai ficar bem bonitinha, bem delicada, e eu acho que vocês vão gostar. Então aqui o movimento inicial é um movimento bem conhecido, que é o molécula, movimento molécula que o pessoal chama. Então é muito simples, faz uma bolinha ali no centro, vem com outras bolinhas ao redor, e aí eu venho intercalando. Sempre nesse meu esqueminha aqui de pintura, como eu já falei, eu acho que dessa maneira eu consigo deixar as bolinhas mais centralizadas entre uma e outra. Não sei, é algo que eu me adaptei assim e eu percebi que realmente eu consigo mais simetria. Então aqui ó, eu gosto de fazer sempre o miolinho do girassol com pinguinhos bem pequenininhos mesmo, pra ficar mais delicado, né? E o girassol ele tem realmente um miolo com coisinhas bem pequenininhas, então eu acho que assim representa legal. Então aqui não tem segredo nenhum, pessoal, foi só com marrom mesmo, um pinguinho bem pequenininho lá no meio, e vim com a agulha fazendo pontos menores até completar o miolinho ali, tá vendo, no meu gabarito? Eu não deixei o miolo muito grande, porque essa é uma mandalinha de 7 centímetros, então eu preciso de mais espaço para fazer a florzinha. Então, aqui eu venho com o amarelo limão para fazer o miolinho, porque vamos fazer algumas daquelas coroinhas para representar as pétalas do girassol. Então agora eu vou vir com o amarelo ouro, que é aquele amarelo um pouco mais escuro, que eu mostrei no início. E é com ele que eu vou fazer o movimento das coroinhas, que vocês já conhecem. Então pinho lá em cima e venho descendo até a base. Vocês estão vendo que aqui eu estou usando as duas orientações no meu gabarito. Eu estou utilizando essa linha central, que é onde eu estou fazendo o pinguinho, o ponto central da coroinha. E estou utilizando esses laterais também, que é onde está me delimitando até onde eu vou com a minha coroinha. Então, vocês estão vendo que o espaço que eu tenho aí entre um e outro dá certinho para eu fazer 2 movimentos apenas da coroinha, sem encostar os pontinhos. Então eu vou fazer todo esse processo aqui, em todos esses miolinhos que eu fiz com o amarelo mais claro. Assim nós vamos mantendo a simetria, assim nós vamos evitando de encostar um ponto no outro. Então por isso que eu sempre acho muito importante utilizar o gabarito. A simetria ela é muito importante, mas isso é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. Caso façamos a mão livre, por exemplo,
Mas eu decidi usar o gabarito justamente para me facilitar nesse sentido. Então eu não fico na preocupação se vai sair torto ou não. Com o gabarito eu tenho praticamente plena certeza de que a mandala vai ficar bem uniforme e assim meu desenho vai ficar muito mais bonito. Como eu já falei para vocês, esse disco de acrílico ele facilita muito a nossa vida, porque justo para não precisar fazer as marcações em todas as mandalas. Então, o gabarito ele nos ajuda não só na questão da simetria da peça, mas também na economia de tempo, que é muito primordial aqui no pontilhismo, principalmente para quem faz bastante peça, quem trabalha também em feira de artesanato igual eu, então sabe que todo tempo é muito precioso. Então vamos aqui, voltando com o amarelo ouro, dando umas batidinhas aqui em cima, ó, tá vendo que agora eu já tô indo lá pra cima. Com o palito de churrasco, eu arrasto até a base ali de onde foi feita as coroinhas. Então eu dou essas batidinhas pra tinta que tá no palito descer ali pra ponta. Se você perceber, ó, tá vendo? Eu percebi que tinha muita tinta aí que iria me prejudicar na delicadeza que eu preciso nesse traço. Então eu limpei a ponta do palito de churrasco, coloquei ali a tinta que eu precisava, e aí eu limpei a ponta do palito, e aí sim é que eu fiz o puxadinho. Mas se vocês percebem que não tem tanta tinta assim, ó, só dá umas batidinhas no início e já vem arrastando, que o traço vai ficar fininho. Nem sempre eu uso a agulha, tá vendo? Para fazer esse traço mais fino. Mas nesse caso, eu estou fazendo um traço maior, mais comprido, na verdade. Então eu consigo arrastar de forma que não vá ficar um puxadinho muito grosso na minha peça. E eu quero algo bem delicado. Então vocês estão vendo que eu tô conseguindo, ó, com umas batidinhas. Tá vendo, ó? Dá umas batidinhas aqui pra tinta escorrer na ponta, mas nesse caso tinha muito, então vou limpar o palito. E aí eu venho arrastando até a base. Isso nos garante que fique bem fininho no final. Então vocês estão vendo que caiu um pinguinho de tinta aqui e olha a facilidade com que eu consigo limpar o acrílico. Então realmente ele é muito versátil, nos ajuda muito. E muitas pessoas me perguntam se ele é resistente. Ele é bem resistente. Eu encontro eles no Mercado Livre. Se você procurar por base acrílica para biscuit, vocês vão encontrar com muita facilidade diversos tamanhos essa base acrílica. E vocês estão vendo que ela nos ajuda bastante, né? Ela nos economiza muito tempo. Então, realmente eu encontrei aqui uma maneira muito hábil de conseguir trabalhar, muito hábil assim, né? Mediante o que o pontilhismo me permite de agilidade, porque não tem como, né? É uma arte realmente muito minuciosa, então levamos bastante tempo para finalizar uma peça. Então por isso que vocês veem aqui que eu acelero muitas vezes o vídeo, algumas vezes, né, em movimentos muito repetitivos eu acelero o vídeo, para justamente, como eu falei no início, não ficar cansativo. Então aqui seguimos agora novamente com o amarelo ouro, fazendo também o mesmo movimento, mas agora ele vai ficar diferente, ó, não vai ficar parecido com o movimento de baixo, que era só em volta da bolinha, do miolinho. Como ele tá em volta do bastãozinho ali, o puxadinho que fizemos, vocês estão vendo que ele fica uma pétala mais comprida, fica bem bonito. Eu gosto bastante desse
desse efeito que tem essa pétala quando ela fica mais compridinha, assim. Então ela fica realmente mais parecida com o girassol. Eu gosto bastante. Por isso que eu quis trazer essa mandalinha aqui pra vocês, porque eu acho ela muito delicada, tem muita energia, né, na cor. Eu gosto muito de girassol, acho uma belíssima flor. Então eu achei que vocês gostariam de ter dicas aqui dessa belezinha. Então vocês estão vendo que eu estou novamente utilizando três orientações do gabarito para me manter na linha ali e manter bem simétrica a minha mandala. Eu estou utilizando a central e também a de feita com compasso, porque ela tá me dando a direção da altura que eu pingo cada uma das principais bolinhas ali do movimento da pétalazinha, essa bolinha maior do centro. Então essa marcação do compasso vai me orientando na altura para manter elas bem parecidas. Tá vendo que o último pinguinho da pétala tá sempre bem marcado em cima dessa última marcação que eu tenho de compasso. O primeiro pingo vocês estão vendo que fica embaixo, o segundo fica ali no início dessa linha e o terceiro ponto bem ali no finalzinho, bem no limite da minha última marcação. Então aqui eu venho completando todas as pétalazinhas com o amarelo ouro. Não tem segredo, ó. Eu pinguei somente uma vez no centro e já venho arrastando pro final. Se precisar de tinta nas últimas bolinhas, peguem tinta da bolinha que já foi pingada. Não vão pegar tinta do potinho de tinta, porque vocês vão pegar muito mais do que necessário e aí vai ficar um pingo maior do que precisava naquele lugar. Então é aí onde a mandala vai ficando às vezes com ponto encostado um no outro. Então a gente vai pegando esses macetes assim, conforme vão passando as pinturas, e cada uma delas vai nos ensinando alguma coisa. Cada uma das mandalas vai nos ensinando alguma coisa. Então aqui, ó, eu na verdade quis fazer uma outra cor. Eu comecei com marrom e daí eu desisti de fazer com marrom. Eu vou seguir a mesma orientação, que era o amarelo aqui no meio. E aí eu ia apagar tudo. Só que eu decidi mostrar pra vocês mais uma vez a versatilidade, a facilidade aqui do acrílico, como que eu consigo limpar com muita, tá vendo? Muita facilidade. Eu passei o dedo onde tinha mais tinta e agora eu venho aqui, como eu tinha feito um traçadinho bem fininho também, igual esse amarelo mais comprido, tá vendo? Com o lápis, aliás, com o palito de churrasco, eu consigo retirar a tinta. Eu fui dando umas sopradinhas assim, para ir secando essa tinta, como ela tava bem fininha, ela ia secar com mais facilidade. E assim ela ia virando uma casquinha, eu consigo vir arrastando ela com o palito de churrasco e retiro essa tinta com muita facilidade. Então, mais uma vez, vocês veem como o acrílico ele facilita muito a nossa vida. Então aqui vamos fazer o mesmo movimento, ó, mais uma haste amarela, com a mesma cor, o amarelo ouro, com o palito de churrasco até o final. Viram que eu estourei ali algumas bolinhas que ficou da tinta, isso é importante para não deixar a tinta marcada depois que seca. Algumas pessoas me perguntam sobre a finalização da peça. Pode usar verniz, pessoal, com muita tranquilidade, mesmo aqui no acrílico. Mas o que eu indico é, se for usar pedraria ou espelho, alguma coisa que vai dar brilho na sua peça, essas têm de ser aplicadas depois da aplicação do verniz, porque senão perde o brilho total dessas peças. Vocês precisam fazer a pintura, deixar marcado ali. Vocês já vão saber, né, enquanto estiverem fazendo a mandala, onde vocês vão querer brilho naquela peça, caso queiram também, né? Tem muitas pessoas que não colocam
pedrarias, mas realmente fica um brilho muito bonito na peça. Eu super recomendo. Nesse caso aqui, como eu sei que tem uma aderência muito boa do acrílico, da tinta aqui no acrílico, eu realmente não passo verniz, mas eu sempre oriento os meus clientes, falo que é uma pintura delicada, que precisa ser pendurada, que não pode ser utilizado como chaveiro, até porque a montagem que eu faço é muito delicada das peças. Então, se vocês quiserem fazer uma peça com mais resistência da tinta, daí eu indico vocês a passarem um verniz. Então, aqui com um palito, eu tô fazendo o mesmo movimento, agora com o amarelo ouro novamente. Ó, falamos das pedrinhas e agora eu vou colocar uma bem pequenininha, é bem pequenininha mesmo essa. É um strass de unhas que você encontra também com muita facilidade em perfumarias. E até no próprio Mercado Livre mesmo você encontra esses strass e eles já vêm acompanhado muitas vezes desse lápis que eu usei para colocar a pedrinha. Então eu perdi uma parte da filmagem, eu tive um problema com o celular, acabou a memória e eu não percebi. Então eu perdi algumas partes aqui dos processos, mas basicamente eu finalizei com o marrom e fiz esses 3 pinguinhos aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui da pétalazinha amarela. E agora eu tô completando aqui com o branco, eu vou fazer isso em todas as pétalas. Então tivemos esse problema com a filmagem, mas vocês encontram eu fazendo a iluminação dessa peça, inclusive fazendo essas hastes marrons aí, onde tem o amarelo mais claro. Eu vou deixar aqui no card para vocês, indicando o vídeo onde eu faço a iluminação desse girassol. Então, pela primeira vez, eu vou trazer para vocês aqui a mandalinha montada, para vocês terem uma ideia de como fica, a peça finalizada. Fica realmente uma graça, as pessoas podem pendurar em janelas, portas, varandas, muitas pessoas levam para pendurar em retrovisor de carro, então é bem versátil também a utilização da mandalinha. Então é isso, espero que tenham gostado, das dicas de mais um vídeo, de mais esse bate-papo. Fiquem com Deus, boa pintura para vocês e até a próxima!